Fala Expert, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou o professor Cleiton Malta e hoje você vai aprender boas práticas na hora de se trabalhar com C composto e também uma opção que é a função CES. Você conhece a função CES? Se não conhece ainda, fique nessa aula até o final porque tem muito conteúdo bacana e conteúdo que você vai aplicar no seu dia a dia, que você vai automatizar aí muitos dos seus processos com a função C. Então vem comigo e vamos para a atividade. Muito bem, Expert, já começa fazendo o download desse conteúdo. Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, clicou no link, baixa o conteúdo para o seu computador para você acompanhar a atividade, tudo bem? E um ponto muito importante, o foco desta atividade não é ensinar a função C. O foco é boas práticas, uma forma diferente de trabalho, tá bom? Para você deixar mais fácil a análise das suas funções C. Porque eu sei que a função C é uma função complexa, a função C é uma função que fica muito extensa e na hora de analisar a função C, você se perde. Até mesmo para os usuários, quem trabalha com Excel, é difícil analisar uma função quando ela está muito extensa. Então eu vou te ensinar uma forma mais fácil, que eu aplico no meu dia a dia, que eu ensino nos meus cursos, que é fazer o deslocamento dessa função para as células de baixo, tá bom? Então vamos entender melhor o que é isso e depois, logicamente, vou ensinar a função CES, que é uma função nova, idêntica, no caso é a mesma função, mas é uma segunda variação que você pode trabalhar no dia a dia, combinado? Vamos lá, rapidamente então aqui, olha só, apresentando a atividade aqui, nós temos 4 opções de venda que os vendedores podem trabalhar: terreno, apartamento, casa e locação. E para cada opção de venda tem uma porcentagem, uma comissão. Então, se o Alberto vender um terreno, 6%, apartamento 3,5%, casa 5% e locação 3%, ok? Então, tenho que entrar com a função C. Aqui eu tenho 4 opções, então eu tenho 4 funçõezinhas C. Isso, claro, no trabalho do C aninhado que estamos acostumados a trabalhar no dia a dia. Então, olha só como ficaria. Igual C, correto? Se o produto do Alberto for igual à primeira opção da base de dados, a base de dados tem que ser fixa aqui, que não pode acontecer o endereçamento. Então, 6% é a comissão que vai receber se vender um terreno, fixo também, porque não pode acontecer endereçamento, multiplicado pelo valor de venda. Ótimo! Nesse primeiro momento foi feito o quê? O primeiro teste apenas, correto? Nós temos que fazer agora mais 3 testes, porque agora apartamento, casa e locação, tudo bem? Rapidamente eu vou fazer esse cálculo acontecer, porque não é dessa forma que eu quero que você aplique no dia a dia. Eu vou ensinar a forma correta que você vai aplicar no dia a dia, combinado? Então olha só, dessa forma que vai ficar a função C. Dá uma olhada, ó. Nós temos C, C, C e C, 4 funçõezinhas C. É C, C, C e C, isso mesmo. Abri 4 parênteses, fechei 4 parênteses. Então aqui nós temos aqui o trabalho completo, que é o quê? Porcentagem multiplicado pela venda. Eu tenho comissão, certo? Mas no dia a dia você não precisa fazer assim e eu nem quero que você faça assim mais. Olha como que você vai fazer agora a função C. Tá certo, a função C não vai mudar, vai ficar assim mesmo. Mas olha a técnica e como você vai fazer no dia a dia. Fica muito mais organizado, o visual aqui para análise fica melhor e quem abrir a sua função C vai ver a organização e vai conseguir fazer uma análise muito mais rápida, muito mais simples. Dá uma olhada como é rápido. Aqui nesse momento aqui, ó, eu vou aproveitar essa função já feita e só vou fazer os deslocamentos. Olha que simples. Cliquei logo após, vou até dar um zoom aqui, ó. Logo após do ponto e vírgula. Então eu finalizei o primeiro teste com o resultado logo após. E vou vir aqui, ó, Alt, tecla Alt, primeira teclinha logo do lado do espaço, tecla espaço. Então Alt Enter. O Alt Enter serve para deslocar o seu raciocínio, o seu cálculo ou a informação que você tem para a linha de baixo. A mesma coisa no segundo teste lógico, na funçãozinha C, Alt Enter. A mesma coisa na terceira, Alt Enter. E com isso aqui, olha só, você já tem aí um cálculo, um teste lógico em cada linha. A análise agora fica muito mais fácil. Então, bateu o olho ali, você já sabe. Está comparando o produto com B4. A primeira, olha só. Deixa eu vir aqui, comparando o produto com B4, a primeira informação da banco de dados. O produto com B5, o produto com B6, o produto com B7. E os resultados também, já dá para ver se está correto ou não, fica muito mais rápido ali, olha só. D4, porcentagem, vezes o B9, que é o valor.
D5, porcentagem, vezes o B9, que é o valor, D6, D7. Então já sabe que tem uma sequência ali, olha só, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Prontinho. Nesse momento, no momento da análise que eu fosse fazer o cálculo, eu já saberia que está certo. Já sei que está certo, porque assim, ó, segue a sequência corretamente. As células, no caso, estão bem simples de serem encontradas, então fica muito mais prático trabalhar assim no dia a dia, certo? E tem mais uma dica muito importante. Numa atividade como essa, você não precisa multiplicar pelo B9. Eu sei que tem que multiplicar pelo B9, só, deixa eu trazer um pouquinho a tela para cá, o B9 é o valor de venda. Tem que acontecer esta multiplicação pelo valor de venda, mas não precisa estar fazendo isso em todas as linhas. Como assim? Olha só, você pode muito bem aqui, ó, não fazer multiplicação alguma, não fazer multiplicação. Tá vendo o B9? Estou tirando o B9 de todas as células. Mas por que eu não preciso? Para ter comissão, não precisa multiplicar? Sim, precisa multiplicar. Mas você pode fazer essa multiplicação uma vez só no final. Porque esse cálculo inteiro, olha o que ele vai fazer. Ele vai trazer os 4%, certo? Aqui é 4,5, mas deixa eu ver, apartamento 3,5. Então ele arredondou. Se você não quer que arredonda, pode vir aqui, ó, e pode acrescentar casa decimal, tudo bem? Então, os 3,5% ali veio apenas a porcentagem, certo? Está em formato de moeda, então está 0,035. O que tem que ser feito agora aqui? Tem que realmente multiplicar, mas você vai multiplicar uma única vez. Olha que simples. No cálculo que você tem, duplo clique, você faz essa multiplicação apenas no final. Então, você multiplica aqui no final, depois que acabou toda aquela expressão C, o C vai ficar responsável por encontrar a porcentagem e vai multiplicar pelo 240 mil. Uma única vez, não precisa fazer essa multiplicação em todas as linhas, tudo bem? Agora, uma outra dica muito importante. Olha o layout nosso. Nós temos um contorno com uma linha espessa, certo? Este contorno com a linha espessa, se você realiza um endereçamento deste cálculo, olha só, se você clica na célula que está o cálculo, pega a alça de endereçamento e endereça até a última célula, você vai substituir aquela linha lá de baixo, olha essa linha aqui de baixo, por uma linha fina. Dá uma olhada. Se você já realizou o endereçamento, pode vir aqui nas opções do auto-preenchimento e pode pedir para preencher sem formatação. Prontinho. Então, preenche sem realizar a formatação. Olha só. Muito bem, certo? Então, tem essa opção se você quiser fazer o endereçamento pela alça. Muito bem. Vou voltar aqui. Mas não quero endereçar pela alça. Tem outra forma? Claro que tem. Você pode selecionar o intervalo. Seleciona o intervalo, F2, certo? E agora, com a mão esquerda, você vai segurar o Ctrl. E com a mão direita, você vai dar um Enter. Com isso, você vai fazer um endereçamento automático daquele cálculo, vai projetar aquele cálculo para todas as células, mas não vai projetar a formatação. Apenas o cálculo foi projetado. Então, dá uma olhada. Tudo bem? Então, essa aqui é uma dica muito bacana, certo? Você viu aqui uma revisão do como trabalhar aqui a função C, certo? E também a dica principal, que é trabalhar jogando para as linhas de baixo o seu cálculo. E agora, esta opção de endereçamento. E vamos ver agora a função Cs, que é uma opção que você vai usar no dia a dia, que pode substituir esta opção de ser composto. Vamos lá então, ó, igual Cs. A orientação aqui é idêntica a todas as minhas aulas. Leia a sintaxe. Não tente decorar nada aqui, não tente olhar ali e decorar o que tem que ser feito. Leia a sintaxe sempre, em todas as funções que você for fazer. Tudo bem? Olha só. Teste lógico 1. Qual é o teste lógico 1? Idêntico ao teste lógico da função C. É a função C, tudo bem? Olha só. Se a célula do produto do Alberto for igual à primeira opção do banco de dados fixo, F4, então 6%, fixo, então, ponto e vírgula, não foi o ponto e vírgula, 6% fixo também. Já vamos pegar a dica e não precisa multiplicar pelo valor da venda agora, vamos multiplicar só depois, vamos pegar essa mesma dica. Nesse momento, dá uma olhada na sintaxe, valor ser verdadeiro. Depois do ponto e vírgula aqui na sintaxe, olha só, já temos o teste lógico 2. Então você pode muito bem aqui dar um ponto e vírgula aqui, ó, e já começar o teste lógico 2, ou seja, não precisa entrar de novo com a função C e começar um outro teste lógico, dar resposta, não precisa. A Cs já entende que nós queremos fazer o C aninhado, ok? E aqui você continua com o segundo teste lógico. Produto, cliquei no produto, for igual à segunda informação do banco de dados fixo, certo? Então,
vai ser a porcentagem de 3,5. Mesma coisa, é o mesmo processo de configuração. Ponto e vírgula, olha só na sintaxe, deixa eu voltar ao zoom, teste lógico 3. Clico na célula do produto, for igual a informação, a terceira informação do banco de dados fixo, então 5% fixo, ponto e vírgula, teste lógico 4, a célula do produto for igual à última informação do banco de dados fixo, então 3%, certo? Então veja como foi feito. Nós não precisamos, como na função C, entrar com vários Czinhos. Nós colocamos apenas a função Cs e informamos qual é o teste lógico e o valor se verdadeiro. Teste lógico, valor se verdadeiro. Teste lógico, valor se verdadeiro. Tudo bem? Aqui eu posso fechar o parênteses e posso dar um Enter. Com isso eu tenho ali apenas, olha só, a porcentagem, certo? Mas eu não quero apenas a porcentagem, eu quero ali a porcentagem pelo valor de venda ali no caso. Faz isso no final, multiplicado pelo valor de venda. Enter. Tem o mesmo resultado. Pode ali, ó, selecionar a célula, selecionar o intervalo, F2, Ctrl Enter. Com isso você tem um endereçamento para baixo apenas da fórmula. Não vai endereçar ali a formatação, substituindo a linha de baixo lá por uma linha fina. Tudo bem? E aqui você pode também, olha só, trabalhar jogando sempre ali os demais raciocínios para a linha de baixo. Olha só, poderia ter feito isso no começo. Que legal. Multiplicado por B9. Tá bom? Tem o mesmo resultado ali, ó. Tem o mesmo trabalho, certo? Muito bem, e um ponto muito importante que você tem que saber, se você for usar a função Cs, é esse daqui, ó. Na função C, eu posso muito bem vir aqui e deletar as opções ali, ó, dos produtos, que vai ficar ali o se não zero. Porque na função C temos que colocar o valor se verdadeiro e o valor se falso. E aqui nós fizemos isso, olha só, colocamos o valor se falso no final. Na Cs nós não colocamos. Então dá uma olhada aqui, ó. Se eu apago aqui, ó, todos os valores, olha o que acontece? Dá erro em tudo. Então aqui você tem que fazer, voltei o Ctrl Z. Voltei. Você tem que fazer aqui um tratamento. Então, olha só como é feito esse tratamento. Antes do Cs, eu vou fazer uma função C. Entrei com a função C. Vou dizer o seguinte, se a célula do produto do Alberto for igual a vazio, aspas, 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 então responda 0. Então, responda 0. Se não, aí sim, olha só, começa com a função Cs. E podemos jogar, olha só, Alt Enter, a função Cs para baixo. Se vocês quiserem jogar até mesmo, olha só, somente aquele cálculo da função Cs para baixo, pode jogar. Para ficar todas as linhas ali, ó, fica em um formato de programação. Tá vendo? Olha só, temos lá o C, dizendo que se o C9 for igual a vazio, fique vazio. A função Cs e todo o cálculo que foi feito ali, ó, para chegar no resultado. Enter, nós temos ali, deixa eu ver, deu certinho? Isso aí. Ah, faltou o parênteses no final, né? Por isso que deu aquele errinho lá. Mas esse erro, quando der esse erro, sempre dê uma lida, olha só, aceita a correção? Ele disse que faltou um parênteses no final que ele vai corrigir para nós. Quer que faça a correção para você? Quero, pode fazer sim. Prontinho. Tudo bem? E não esqueça de endereçar este conteúdo novamente. Então, ó, selecionei o intervalo, tecla F2 para acontecer a edição, Ctrl Enter. E com isso agora você pode sim selecionar, deletar os valores que vai ficar corrigido ali, não vai ficar aquela expressão feia, aquele erro que tinha dado antes, tudo bem? Ah, legal! Agora uma dica final para vocês, validação de dados. Dá uma olhada aqui, neste intervalo nós temos as validações. Eu vou copiar apenas uma validação, que é uma situação que acontece no dia a dia, olha só. Nós temos aqui um intervalo aqui validado, certo? Uma linha, uma célula validada, olha só, e eu quero jogar essa validação para as demais células. Basta você selecionar o intervalo. Quando você seleciona o intervalo, você vem aqui em dados, validação de dados, o Excel ele já te pergunta, você quer estender esta validação para as demais células? Sim, eu quero. Clica no sim, prontinho, e agora já pode dar um OK que você vai estender a validação para todas as células do intervalo. Tudo bem? E lembrando, se você não domina a função C, se você não domina esta aplicação, esta criação da validação de dados, nós temos todas essas aulas aqui no canal, todas as aulas explicadinhas, certo? Desde o básico até o avançado. Eu tenho uma playlist de função C que eu ensino tudo isso daqui. C, desde a função C simples até a função C composta, CE, CO,
a validação de dados eu ensino também dentro dessa playlist de função C. Assista essas aulas também, que você vai se especializar em muito nessa função C. Uma função muito solicitada no dia a dia, que você vai usar muito nas atividades que você for desenvolver na empresa. E é isso aí, expert. Espero que você tenha gostado da aula, que você consiga aplicar a função C e também este trabalho jogando as funções para a linha de baixo, que não é apenas da função C, em todas as funções que você for desenvolver, que tiver a oportunidade de jogar o conteúdo para baixo, faça isso. Ajuda bastante no visual, na análise da função. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer, me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Gratidão por assistir essa aula até aqui, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!